Olá pessoal, vamos terminar finalmente com o conteúdo de zoologia, galera. Falar dos vertebrados, já preparei para falar tudo de uma vez, para não ter que ficar gravando mais e mais aulas. Provavelmente vai ser uma aula um pouquinho longa, mas tenham paciência, que aqui a gente encerra a parte de vertebrados e assim a gente pode seguir adiante. Bom, os vertebrados são aqueles animais que possuem vértebras, né? Coluna vertebral. Provavelmente aqui vocês já vão estar bem mais familiarizados com o conceito de animal que a gente tem quando a gente não é treinado para observar o resto, os outros, né? Geralmente são vertebrados. Sempre que a gente pergunta assim, dá um exemplo de animal, a pessoa geralmente lembra cachorro. E o cachorro é um vertebrado, né? Mamífero. E é deles que a gente vai falar agora. Então, os vertebrados é um grupo que inclui peixes, né? Desde tubarões, tubarões, raias, até os peixes que a gente costuma comer, como pacu, pintado, né? Anfíbios, como por exemplo sapos, répteis, como serpentes, lagartos, tartarugas, né? Crocodilos, aves e os mamíferos, né? Todos animais muito familiares para a nossa convivência aí. Então, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são os vertebrados. Como característica do grupo, sinapomorfia do grupo, a gente tem a coluna vertebral, né? Que é uma série de pequenos ossos articulados, que são as vértebras, que protege o sistema nervoso. Eles têm uma medula espinhal protegida por um canal, que passa por dentro das vértebras, e essa medula espinhal vai da parte posterior do crânio até as vértebras da região da cintura posterior, que seria o nosso quadril, tá? Os vertebrados têm duas cinturas, uma cintura escapular, que seriam os nossos ombros, e uma cintura pélvica, que seria o nosso quadril, beleza? E todos eles têm a coluna vertebral. Olha lá, nas aves ela vai no pescoço, aqui todo o dorso, nos répteis da cabeça até a cauda, nos mamíferos também, da cabeça até a cauda, nos peixes da cabeça até a cauda, e nos sapos aqui na cabeça até a cintura pélvica. O sapo não tem cauda, não, pelo menos na fase adulta, né? Ele tem uma cintura pélvica bastante grande, né? Desenvolvida em relação ao resto do esqueleto. Então, quais são as classes? Bom, a gente tem as classes de peixes, agnata, placoderme, acantóide, condrictis e osteítes, sendo que placoderme e acantóide estão extintas. Agnata são os peixe-bruxa e lampreia, né? Feiticeiro e lampreia, que a gente já viu na aula anterior. E condrictis e osteítes são os peixes cartilaginosos, né? Condrocartilagem, ictis peixes, e osteítes os peixes ossos. Peixes cartilaginosos, tubarões, raias, tá? Osteítes os outros peixes. E a classe tetrápoda, tetra, 4 podos, pés, né? Estão os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Falando dos agnatas, então, peixes sem mandíbulas, são as feiticeiras e lampreias. São duas linhagens evolutivas distintas, né? Aqui uma lampreia e aqui uma feiticeira. São animais alongados, sem tecidos, sem escamas ou tecidos duros internos. Eles não têm ossos nem cartilagem, tá? As feiticeiras são necrófagas, comem animais mortos no fundo do oceano. E as lampreias são ectoparasitas, né? Se fixam em peixes para sugar seu sangue, por exemplo. São cerca de 50 mil espécies, são animais dioicos, com fecundação externa e fase larval. E a feiticeira e as lampreias vão estar aqui na próxima figura. Feiticeira aqui à esquerda e a lampreia aqui, ó, parasitando um peixe, esse animal grudado nesse peixe aqui, certo? Condrites são os peixes cartilaginosos, tubarões, raias e quimera.
cerca de 800 espécies descritas, principalmente marinhos. A gente tem escamas placoides, de origem dérmica, né? E a boca ventral, além de 5 fendas faríngeas. Então, se a gente olhar um tubarão, uma raia, a boca deles fica no ventre, né? Não é na região terminal da região anterior do corpo do animal, igual nos peixes ósseos. São heterotérmicos, ou seja, eles têm a mesma temperatura do ambiente. Apesar de já ter sido descrito uma temperatura maior que a do ambiente em alguns peixes que nadam bem rápidos, tipo o atum, ou em alguns tubarões muito grandes, né, tipo grandes tubarões brancos, costumam ter algumas regiões do corpo que geram calor, e aí eles têm a temperatura corpórea diferente do ambiente. Tá? Tem uma alta agilidade, porque apresentam os músculos segmentados, que é uma coisa que aparece desde lá do anfíoxo, né, vocês devem se lembrar. E não possuem bexigas natatórias. Por isso que o tubarão ele tem uma cauda onde a região superior, né, o lobo superior da cauda é maior. Isso permite que quando ele bate a cauda, né, para nadar, o corpo dele suba. Os peixes ósseos usam para subir e descer a bexiga natatória. Há uma infinidade de espécies de tubarões, tá? É um grupo bastante grande, não tem como falar de cada espécie, seria bastante tempo aqui falando sobre isso, mas a gente pode destacar algumas, como por exemplo o tubarão-baleia, que é o maior peixe que existe no mundo atualmente. Lembrando, né, baleia não é peixe, é mamífero, né? Mas o tubarão-baleia é um peixe. E outra coisa interessante dos tubarões é que eles têm um órgão copulatório, eles fazem fecundação interna. Então, as nadadeiras cloacais do tubarão macho, a base delas tem um lobo que é chamado de clasper. E ele consegue inserir esse clasper na cloaca da fêmea para colocar o espermatozoide lá dentro e fazer a fecundação interna. Tá? Então, aqui no vermelho, nesse oval vermelho, a gente tem os clasperes. Aqui o grande tubarão branco, talvez a espécie que mais amedronta as pessoas, né, que aparece em filme de terror e etc. Mas é uma espécie que aqui no Brasil a gente não tem registros, né, ou muitos registros de ataque. É uma espécie que talvez ataque mais na Austrália, né, Oceania, África, tá? Outro animal bastante peculiar que merece um destaque é o tubarão-martelo. Tem essa cabeça bem diferenciada, né? Aqui, nessa região aqui dessa cabeça, ele tem bastante órgãos sensoriais exclusivos dos tubarões, são as ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini conseguem sentir pulsos elétricos. Então esse tubarão vai nadando no fundo do oceano e ele consegue sentir, por exemplo, se tem um bicho escondido na areia, por causa dos pulsos elétricos. Vocês já devem ter ouvido falar que o tubarão consegue sentir a pulsação do coração, né, das presas. O que daria essa capacidade para ele é essa ampola de Lorenzini. Tá? Aqui sim, um tubarão-tigre, que é um tubarão que tem bastante registros de ataque na região de Recife, onde a gente tem o maior número de ataques do Brasil. Vive lá na região e traz problemas com ataques, assim como esse tubarão da cabeça chata, que também é um tubarão que ataca bastante lá. Tá? Então, se a gente tem que se preocupar no Brasil com alguma espécie de tubarão, é o tubarão-tigre e o tubarão de cabeça chata. Além dos tubarões, o grupo dos condríctides, né, dos peixes cartilaginosos, conta com as raias ou arraias, né? Como que eu diferencio uma arraia de um tubarão? Aqui essa diferença é clássica, né? Não tem como confundir, mas existem arraias que não tem essa nadadeira peitoral tão desenvolvida assim, né? Esse disco enorme, e aí pode causar alguma confusão. A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é se as fendas branquiais, aqui, ó, que aqui no tubarão aparece aqui na lateral,
elas são laterais ou ventrais. Se for ventral, é uma arraia. Se for lateral, é um tubarão. Independente das outras características, a classificação é assim, tá? As arraias são nadadoras bastante habilidosas, né? E elas são tipicamente animais de fundo, elas se alimentam no fundo, elas vão rastreando presas escondidas e vão se alimentando, tá? Além de água salgada, também existem arraias de água doce. Esse aqui é um exemplo de uma arraia de água doce, tá? E uma coisa bastante importante na questão de acidentes é que as arraias têm ferrão. Então, o que acontece quando uma pessoa pisa ou assusta uma arraia de alguma forma? Ela tem um ferrão na cauda e ela introduz esse ferrão na pele da pessoa, causa um machucado bastante sério. Além disso, elas podem ter peçonhas que injetam veneno. Dificilmente se tem relatos de morte ou complicações mais sérias desses ferimentos, mas é um ferimento muito doloroso, tá? Por causa desse veneno e da anatomia do ferrão também, para vocês terem uma ideia de como é um ferrão de uma arraia, né? Não deve ser muito agradável isso entrando na pele e no músculo de uma pessoa. Mesmo que não tivesse o veneno, o estrago já seria consideravelmente grande. O próximo grupo outro grupo que pertence aos condrictes, são as quimeras, tá? As quimeras são peixes de fundo, né, de regiões abissais. Pouco se sabe sobre elas. Alguns chamam até de lebre marinha, né? Porque ela tem essa carinha que parece um coelho. Mas o que vocês precisam saber é que é um peixe cartilaginoso, do mesmo grupo dos tubarões e raias, tá? E vive nos oceanos. Raias, tubarões têm fecundação interna e a maior parte deles é ovíparo. Isso aqui é uma foto de um ovo de um tubarão, tá? Isso aqui, ó, escuro é o vitelo e aqui é o embrião do tubarão se desenvolvendo ligado ao vitelo para se alimentar. Vocês se lembram lá das aulas de embriologia? Que o vitelo é o alimento colocado no ovo pela mãe para que o filhote se desenvolva, certo? Existem alguns tubarões que são vivíparos, até com o desenvolvimento de um tipo de placenta. Tá? O tubarão branco é o caso. Em alguns casos, é bem peculiar que os tubarões se desenvolvem dentro do útero da mãe, né? E muitas vezes antes de nascer, de saírem de dentro da mãe, um dos filhotes acaba comendo os irmãos, né? E isso serviria de ajuda no desenvolvimento dele. É um predador muito voraz, está o tempo inteiro pronto para se alimentar, né? Aqui mais um exemplo de ovo de arraia e tubarão, tá? Tem alguns formatos bem diferentes, bem peculiares. Próximo grupo, os osteíctes, provavelmente o grupo maior dos vertebrados, cerca de 21 mil espécies. Eles têm ossos, não são mais, o esqueleto deles não é mais cartilagem, é osso, tá? Tem uma boca terminal, fica na extremidade anterior do corpo. São 4 fendas branquiais, que é protegida por um opérculo. Quem já limpou peixe sabe que tem que abrir uma tampa óssea ao lado da cabeça do peixe e lá dentro vão estar as brânquias, né, ou guelras. Essa tampa óssea é chamada de opérculo. Tá? E se vocês abrirem e contarem quantas fendas branquiais tem lá dentro, vão ser 4. Além disso, eles têm escama de origem dérmica, que a gente retira facilmente. Nem é tão fácil assim, né? É chato, mas dá para tirar. Já a escama do tubarão, só se tirar a pele dele mesmo, não tem como tirar a escama individualizada. Além dessas escamas, ele tem a pele toda recoberta por um muco. Mais uma vez, quem já pegou peixe na mão sabe que ele tem uma gosma, né, na superfície do corpo dele. E ele apresenta uma linha lateral que sai da região da cabeça até a cauda e que é responsável por sentir mudanças de pressão na água. Parece que essa linha lateral deu origem para a gente no nosso labirinto. Né? Vocês devem saber que a gente tem um tubo interno ao ouvido, que é o chamado labirinto, que é responsável pela sensação de propriocepção do nosso corpo, para a gente entender o equilíbrio. Se eu tenho labirintite, eu fico tonto, né? Porque eu perco essa habilidade ou essa habilidade é reduzida. Eles apresentam circulação fechada, com um coração com um átrio e um ventrículo, tá?
E tem bexiga natatória e alguns têm pulmões, tá? Existem peixes que são pulmonados. Por exemplo, aqui, ó, cavalo marinho é um peixe. Esse aqui também, mais um peixe, uma caixara, né? E aqui um dipnói, que é um peixe pulmonado. Ele não tem bexiga natatória, ele tem pulmão. E ele respira o ar, ele não consegue retirar o oxigênio da água. Os anfíbios, anfi, 2, bios, vida, né? Por quê? Anfíbios, de forma geral, tem uma larva aquática e uma larva e a vida dele se desenvolve na terra, né? São os sapos, as salamandras e as cecílias. São aproximadamente 4.000 espécies. Tem um ciclo de vida complexo, né? Com fase larval aquática e o adulto terrestre. Apresentam uma pele sem escama, que é importante nas trocas gasosas hídricas e iônicas. Já ouviram falar de jogar sal em sapo, né? O que é uma judiação. Bom, por quê? A pele do sapo precisa ser úmida, porque o pulmão dele não é capaz de captar oxigênio suficiente do ar para oxigenar o sangue dele completamente. Então, além do pulmão, ele usa a pele para respirar. Se você joga sal, a pele perde a sua umidade, e aí o sapo não consegue respirar e ele acaba sufocando. Né? De forma geral, eles morrem, porque o sal causa uma queimadura por ressecamento da pele. Tá? Alguns têm respiração branquial, a maior parte faz cutânea e pulmonar. Eles vivem em ambientes úmidos, porém há algumas espécies que vivem em desertos. Tem um sapinho do deserto que ele passa o dia enterrado na areia e à noite ele sai da areia para caçar. Né? São predadores os sapos, de forma geral. Eles têm a pele extremamente pobre em queratina e alguns apresentam glândulas de veneno. Todo mundo já deve ter visto sapo na rua, já deve ter pegado um sapo, alguns. O sapo, se vocês repararem, logo atrás dos olhos dele tem duas regiões alargadas ali, que são as glândulas parótidas. Tá? Se a gente aperta aquilo lá, sai um veneno dali de dentro, e esse veneno pode ser bastante perigoso e tóxico, né? Mata muito cachorro, gato. Mas é importante que a gente lembre que sapo não tem a habilidade de inocular veneno em ninguém. Então ele não pode ser chamado de peçonhento, né? Ao contrário de um escorpião que produz o veneno e esse veneno pode ser inoculado através do aguilhão, o sapo está com veneno na pele, mas se você não mexer nele, ele não vai ter como inocular esse veneno em você. O que acontece é que se você pegar nele, colocar a mão na boca, nos olhos, aí a gente vai ter uma toxicidade. Ou, no caso de um predador, né, tentar comer o sapo, aí ele vai se defender. O coração dos anfíbios tem 3 câmaras, com 2 átrios e um ventrículo. Então, vamos lá. Sapo. Na verdade, isso aqui é uma perereca, né? Olha os discos adesivos nas pontas dos dedos. Cecília, tritão, salamandra e rã, né? São os anfíbios aí. Qual que é a diferença entre sapo, perereca e rã, né? O sapo ele tem a pele granulosa e tem pernas típicas de quem anda na terra, tá? Com alguma cornificação, alguma impermeabilização dos pés. As rãs, a pele é bem lisinha e elas são bastante hidrodinâmicas, porque elas nadam. Algumas têm inclusive uma membrana interdigital aqui. E as pererecas, elas são mais esguias e têm discos adesivos nas pontas dos dedos, porque elas são escaladoras, né? Vivem em árvores. Os olhos geralmente são mais desenvolvidos também, certo? Então, as 3 ordens de anfíbia: anuro, urodela e ápodes. Anuros, sapos, rãs e pererecas. Urodelos, tritões e salamandras. E ápodes, cecílias e cobras cegas. Tá? Metamorfose. A fecundação nos sapos é externa e o desenvolvimento é indireto, passando por estágios larvais. São animais dioicos
e que tem reprodução sexuada fazendo um amplexo sexual. Aqui no caso a gente tem a fêmea aqui embaixo e o macho nas costas dela. A fêmea vai soltar os óvulos aqui pela cloaca e o macho, conforme ela vai soltando os óvulos pela cloaca, vai soltando o espermatozoide em cima. Tá? Eles têm várias fases larvais, né? Então os ovos caem na água, da onde sai o girino. Quando o girino se transforma no imago, que é já um sapo com formato adulto, mas que mantém uma cauda, ele sai da água e vai para o ambiente terrestre. E é a fase que acontece a maior quantidade de predação nesse grupo. Tá? Próximo grupo, répteis. São as cobras, lagartos, jacarés e tartarugas. São aproximadamente 6.000 espécies, com o corpo extremamente impermeável e cornificado. E trazendo uma novidade evolutiva que é a reprodução independente da água, que é uma conquista muito importante, que é o âmnion, né? O âmnion é como se fosse uma pequena piscina para o desenvolvimento do embrião. Antes do âmnion, a gente tinha que fazer com que o embrião se desenvolvesse na água. A partir do âmnion, a gente tem o grupo dos amniotas, que são os répteis, aves e mamíferos, aonde eles não precisam mais retornar à água para se reproduzir. É o primeiro vertebrado totalmente bem sucedido em meio terrestre. Eles têm a pele extremamente queratinizada, né? Tegumento é a cobertura do corpo, bem queratinizada, escamas duras, bem impermeável. Eles excretam ácido úrico, que não precisa de água para ser jogado fora, então é mais uma forma de economizar água. E além disso, eles apresentam um coração com 2 átrios e um ventrículo, sendo que o ventrículo ainda não é totalmente septado, né? Isso faz com que reduza a mistura do sangue venoso e sangue arterial. Lembrando que sangue venoso é aquele pobre em oxigênio, sangue arterial é aquele rico em oxigênio, ok? Aqui alguns exemplos, né? Um jabuti, um jacaré, uma serpente e uma lagartixa, tá? São 4 ordens. Quelônia, que são as tartarugas, jabutis e cágados. Lembrando que tartaruga é marinha, jabuti é terrestre e cágado é de água doce. Tá? Esfenodonte ou rincocefalia, que são os lagartos tuatara. É um grupo pequeno, bem diferente dos outros répteis. Esquamata, que são as cobras, lagartos e anfisbenas. E crocodília, que são os crocodilos, jacarés e gaviais. Tá? Grande parte do grupo foi extinto e a gente tem descrito hoje 25 ordens extintas, né? Atualmente viventes apenas 4. Aqui são os representantes clássicos dos 4 grupos. Tá? Termorregulação. São animais ectotérmicos, ou seja, não têm a capacidade de gerar seu próprio calor e dependem de fonte externa de calor, como por exemplo a radiação solar. São heliotérmicos. Mantém a temperatura próxima aos 34 graus. Fazem termorregulação comportamental. Então, o jacaré, lagartixa, tudo eles de dia vão lá para o sol, né? Toma sol. Isso aquece o corpo deles, eles ficam com a temperatura elevada e a partir dali eles começam as atividades diárias. Geralmente quando atingem os 34 graus Celsius. Uma característica interessante de répteis, dos lagartos principalmente, é que eles têm um olho, que seria o terceiro olho, o olho parietal. Esse olho fica no centro da cabeça dos lagartos e seria responsável por informar para o cérebro do animal se é dia ou noite, né? Se está claro ou se está escuro. E isso ajuda na termorregulação. Esse olho parietal está presente em muitos lagartos e monitora a quantidade de radiação solar que ele está recebendo. Então, o comportamento de ectotermia, né? O animal vai, então, se expõe ao sol, a radiação solar aumenta a temperatura dele, quando ele atinge uma determinada temperatura que é o conforto dele, ele se esconde do sol e assim ele passa o dia todo se aquecendo e se refrescando. Répteis é um grupo parafilético. O que quer dizer isso? Que provavelmente não existe uma única origem, tá?
Eles têm respiração predominantemente pulmonar, fertilização interna com presença de órgão copulador. A maioria é ovíparo, tem ovos amnióticos com casca, garras nas pontas dos dedos, cornificação da pele com glândula mucosa. O esqueleto é bem ossificado e forte e tem 2 vértebras sacrais para suportar a cintura pélvica. A maioria da atividade metabólica, como manutenção de temperatura corpórea elevada, é por termorregulação. E eles têm uma divisão, ainda que não seja completa, mas tem a divisão nos ventrículos, o que reduz a mistura do sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Então, olha lá, répteis, lagartos, como camaleão, serpentes e jabutis, como as tartarugas como os jabutis. A pele é escamosa e tem um aumento da superfície respiratória dos pulmões. Se a gente for comparar o pulmão de um sapo com o de um réptil, o do réptil tem mais dobras internas. Isso aumenta a eficiência de troca gasosa. Por isso que o anfíbio precisa da respiração cutânea e o réptil não tem respiração cutânea. Nos lagartos, a gente percebe que um desses pulmões um pulmão é maior que o outro. E nas serpentes, por causa do formato do corpo, um dos pulmões desaparece, fica só com um deles, tá? Ao invés de 2, tem só um. Próximo grupo, as aves. É a linhagem que desenvolveu a capacidade do voo, né? São caracterizadas pelas penas, aproximadamente 9.000 espécies, e são vertebrados endotérmicos. Primeiro grupo que gera o próprio calor. Mamíferos e aves são os únicos animais endotérmicos, que têm capacidade de gerar seu calor. É a maior classe de tetrápodes. Ocorre em todos os continentes, inclusive o litoral da Antártida e em ilhas remotas. É um grupo muito especializado e a maior parte da morfologia delas é especializada para voar. Tem um metabolismo alto, por causa do tanto de esforço muscular que ela tem que fazer para conseguir voar. A temperatura corporal é elevada. Qualquer pessoa que pegar uma ave no colo, uma galinha, por exemplo, vai perceber que ela é mais quente do que a gente, tá? Sistema respiratório único, onde não há mistura do ar que entra com o ar que sai dos pulmões. Já vou pôr uma figura aqui do sistema respiratório. O voo consome uma grande quantidade de energia e a capacidade de voo e endotermia propiciaram uma altíssima mobilidade, o que faz com que as aves tenham uma alta capacidade de colonização de ambientes. Então, às vezes a gente vai numa ilha que não tem nenhum mamífero lá, mas está cheio de aves. Por quê? Com a capacidade de voo, elas conseguem chegar mais longe. Sinapomorfia. Elas apresentam penas, que também está presente em alguns dinossauros. Aí vem uma hipótese que cada vez mais aceita, de que as aves são os dinossauros que sobreviveram à extinção no Jurássico, né? Então, aves e dinossauros compartilham muitas características em comum, tá? Tem apêndices peitorais em forma de asa, que seria uma coisa homóloga às asas dos pterossauros, mas que não é análoga às asas dos morcegos, tá? Os morcegos têm estruturas diferentes, têm origem nos braços, né? Tem ossos pneumáticos, que também está presente nos pterossauros, ou seja, são ossos que têm cavidades cheias de ar, o que faz com que eles fiquem menos densos, né, e consequentemente sejam mais leves, o que facilita o voo. Apresentam a fúrcula, que é o osso da sorte. Quem já comeu frango assado sabe que ali no peito tem um ossinho que forma um V, que o pessoal brinca, né, de osso da sorte. Aquela é a fúrcula. É uma sinapomorfia de aves, tá? E apresentam uma interclavícula, que são os ossos que ajudam no voo.
Agora, se a gente vai para aves que não voam, elas não apresentam esses ossos fundidos. Ah, que tipo de ave que não voa? Ema, avestruz, tá? Não apresentam esses ossos. Elas têm um crânio de apsida modificado, que é a ave de apsida, que tem fenestras na temporal unidas às órbitas. Bom, aqui o sistema respiratório complexo das aves, né? Não são só 2 pulmões, tá? Tem um monte de sacos aéreos. E o sistema respiratório deles tem uma entrada e uma saída, o que faz com que não tenha mistura do ar oxigenado com ar cheio de gás carbônico, que vai ser jogado para fora. Tá? O esqueleto tem uma anatomia especializada para o voo, então toda a coluna é soldada e dura, né? O que suporta a região que suporta as asas. O externo é bastante grande, permitindo a implantação dos músculos peitorais, né? E as clavículas são unidas na forcípula. Então é um desenvolvimento enorme de adaptação enorme do esqueleto para a capacidade de voar, tá? Então, veja, o animal é todo feito para voar. A primeira ave registrada, o primeiro animal classificado como aves é o Archaeopteryx litográfica, tá? É a ave mais antiga conhecida, tem apenas 6 indivíduos, 6 fósseis, né, coletados, 3 estão completos, 2 são incompletos e tem uma pena fossilizada também. Que características que não tinha nessas primeiras aves que tem nas aves atuais? As vértebras caudais fundidas e mandíbulas com bico, né? O bico existe nas aves modernas. Características ausentes em aves que não voam. Externo grande, que geralmente forma uma quilha para inserção dos músculos peitorais. O que as aves têm que os répteis tinham? O que são as plesiomorfias que as aves apresentam? Escamas córneas nos pés, são ovíparos, né? Então, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza o ovo, né? Porque desde dinossauro se bota ovo, os répteis botam ovos, e a galinha é mais recente do que isso. Tá? E apresentam glândulas cutâneas ausentes, exceto a glândula uropigiana, que é uma glândula que está na base da cauda das aves, que produz um óleo que as aves espalham pelas penas com o bico para impermeabilizar as penas. Então, comparando o esqueleto de uma ave moderna com uma ave primitiva, a gente percebe que a ave moderna tem a fusão dos ossos da cauda, enquanto a ave primitiva não tinha isso. Características derivadas e apomorfias compartilhadas com mamíferos é a vilosidade do intestino. Então, se a gente for no intestino de um mamífero, o intestino vai ser todo dobradinho, a mesma coisa das aves, né? Então, é uma característica que aves e mamíferos compartilham. Finalmente, falando de mamíferos, são vertebrados endotérmicos com o corpo coberto por pelos, cerca de 4.000 espécies, desde espécies pouco conhecidas como a ecdna, ornitorrinco, né, até espécies mais familiares como golfinho, vaca, cachorro, né, são animais mais familiares. Dependendo de quem faz a classificação, tem de 18 a 26 ordens, englobando 4.629 espécies, sendo que aproximadamente 2.000 são de roedores, que é o maior grupo, e 925 são de morcegos, que é o segundo maior grupo. Ocorre naturalmente em todo o continente, exceto em ilhas isoladas com regiões extremamente frias ou altitudes muito elevadas além das regiões polares. Podem ter diversos modos de vida, como cursorial, que é o animal que anda no chão, voador, aquático ou fossorial, que são aqueles que vivem embaixo da terra. Tem várias características que facilitaram o sucesso do grupo, como por exemplo a endotermia, eles geram seu próprio calor, e para manter essa endotermia eles precisam de pelos, que isolam termicamente o animal.
Tem glândulas sudoríparas que reduzem a temperatura do animal quando ele está num ambiente muito quente. E gordura subcutânea que isola o animal do ambiente. Apesar de não ser uma coisa muito agradável para a gente quando quer emagrecer, a gordura subcutânea é bastante importante. Apresentam um alto cuidado parental, glândulas mamárias para alimentar os filhotes, desenvolvimento do encéfalo, membros na posição ventral, o que melhora a locomoção, e sentidos desenvolvidos, como olfato, audição e às vezes a visão, né? Não são todos os mamíferos que têm boa visão. Se a gente pegar, por exemplo, os tatus, quase não enxerga. Mas alguns têm a visão bastante desenvolvida. E apresentam a heterodontia, ou seja, eles têm dentes de formatos e tipos diferentes, o que possibilita a mastigação. Se eu sou um bicho endotérmico, eu quero triturar meu alimento porque eu consigo absorver melhor os nutrientes dele e eu preciso de mais nutrientes porque eu tenho que gerar minha temperatura. É assim que funciona. Então, se a gente for lá nos répteis primitivos, a gente vai perceber que eles têm os membros laterais ao corpo, né? Nos mamíferos, os membros são ventrais. Vou comparar um jacaré, por exemplo. Os jacarés, os membros saem na lateral do corpo. A onça sai no ventre. Quem que corre mais, né? A onça. Os mamíferos são o grupo com o melhor registro fóssil atual, porque a gente tem uma diversificação desse grupo bastante recente. E eles têm ossos bastante compactos e fáceis de serem fossilizados, tá? A maioria dos mamíferos tem hábito noturno. A gente consegue ver muito mais mamíferos à noite, principalmente no crepúsculo, do que de dia. E tem hábitos dos mais diversos possíveis, né? Do oceano até rios e a terra. Apresentam como sinapomorfia glândula mamária. Olha lá o bebê girafa mamando, né? Pelos, diafragma muscular, melhora a capacidade respiratória. Arco aórtico esquerdo. Então, a gente tem, eu não falei nas aves, desculpem, mas aves e mamíferos têm 2 átrios e 2 ventrículos, não tem mais mistura de sangue venoso com sangue arterial. A diferença é que o arco aórtico das aves, quando sai do coração, ele faz uma curva para a direita, e o arco aórtico dos mamíferos faz uma curva à esquerda, tá? As hemácias dos mamíferos são anucleadas, o que permite que ela transporte mais oxigênio, né? Tenha mais hemoglobina. E eles têm a mandíbula formada por um único osso, esse osso é o dentário, né? Um de cada lado. E o ouvido médio tem 3 ossos, que são os ossos martelo, bigorna e estribo, tá? Encéfalo altamente desenvolvido, então se a gente comparar o cérebro de um réptil com o de um cachorro ou ser humano, a gente vai ver que essa região do cérebro dos mamíferos é mais desenvolvida, tá? E aqui a diferença na articulação. Então, os répteis primitivos, percebam, tem o osso angular e o osso dentário. Quem faz a articulação da mandíbula é o osso angular, que se articula com o osso quadrado. Se a gente vai nos mamíferos, a gente tem a mandíbula formada somente pelo osso dentário e esse osso dentário se articula com o esquamosal. E os ossos, o quadrado e esses outros aqui da articulação da mandíbula vão fazer parte do ouvido interno do mamífero. E o ouvido dos mamíferos são os melhores ouvidos que a gente tem no reino animal, tá? Alta capacidade de audição. Por causa desse sistema com esses ossos que amplificam os sons que chegam ao ouvido. Aí alguns exemplos de mamíferos, né? Roedores, os ratinhos, capivara, né? Paca. Os marsupiais, isso é uma cuíca, né? Um marsupial brasileiro. A gente tem os gambás também, tá? Rinocerontes. Então, roedores, marsupiais, ungulados, tá? As focas e lontras, os quirópteros e os carnívoros. Beleza? Pessoal, é isso. Encerrando zoologia, então, com a zoologia dos vertebrados. Já eu vou postar uma atividade para vocês para finalizar isso. Tá bom? Obrigado. Um abraço a vocês e fiquem em casa. Tchau, tchau.